Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Felipe Souza, que fez uma pergunta muito interessante. Como apresentar um orçamento? Felipe, muito obrigado pela pergunta. Como eu já disse, interessantíssima e um tema que eu acho que tem que ser bem explorado. Vamos lá. Existem alguns assuntos, né, sobre marcenaria, e o orçamento não é só relativo à marcenaria, mas existem alguns temas em que eu considero que eu tenho o direito de ser taxativo. Por exemplo, se você me perguntar o que vai acontecer com madeira ao longo do tempo, eu vou dizer que ela vai expandir, contrair. Se você me perguntar como é que a gente corta a madeira, se você cortar na transversal, você não apoiar o corte, ela vai estourar. Orçamento, eu diria que é um assunto muito particular. Ou seja, cada pessoa vai querer apresentar um orçamento do seu jeito, não existe uma verdade absoluta. Já digo isso também para me defender, estou sendo explícito, das eventuais pedradas que eu vou levar sobre esse tema, tá? Mas a minha função em relação a ele é apresentar um ponto de vista para que as pessoas pensem sobre o assunto. Ou seja, não existe uma verdade absoluta, não estou dizendo em nenhum momento que é para fazer o que eu faço, ou seguir o que eu estou sugerindo, simplesmente é para pensar a respeito. E aí cada um faz as escolhas que quiser fazer, né? Quando a gente tem um orçamento é porque a gente tem uma possibilidade de ocorrência de uma transação comercial. Ou seja, duas partes vão transacionar um produto. Quando eu digo produto, eu quero dizer um bem ou um serviço, tá? Quando eu falo bem, algo tangível, algo que você pega, ou um serviço, algo que você não consegue pegar com as mãos, certo? Vamos lá. Se você tem duas partes, se você tem algo que vai ser transacionado, você tem um conjunto de deveres e direitos, você tem expectativas e no tipo de transação que a gente faz em marcenaria, tá? O orçamento basicamente deveria ser, a meu ver, o momento em que você apresenta as condições ou a forma como você vai tratar esta relação, essa transação entre duas partes. Não existe, a meu ver, momento melhor para você abordar esses itens, esses assuntos que têm que ser tratados relativos a essa transação do que o momento da apresentação do orçamento, né? Então, a gente vai pegar este assunto, orçamento, vamos quebrar em temas e apresentar cada um deles o que a gente acha que deve ser tratado, o que a gente acha que deve ser abordado. Então vamos lá. Item número 1, o produto. Primeiro, entendendo que produto, como eu havia dito, é o bem ou o serviço que você vai entregar, né? Quando eu falo um bem, um móvel, uma peça, quando eu falo serviço, por exemplo, uma reforma, né? Não dá para dizer que você consegue tocar a reforma, digamos assim, algo que vai ser visto, ou então um projeto, né? Então existem itens que são intangíveis, né? E aí a gente chama isso de serviço, um bem intangível, ou então algo tocável. Sobre esse produto, você tem que apresentar um detalhamento dele. Por detalhamento eu quero dizer uma foto, um desenho, um projeto, tá? Alguma coisa que represente visualmente, desejavelmente, o que vai ser entregue. Um descritivo, tá? Falando sobre o que é esse produto, tá? Do que ele é feito, quais os materiais empregados, qual o acabamento, onde é que esse produto vai ser usado, se ele vai ser usado internamente, externamente, as condições de uso, né? E também a garantia. Você está entregando um produto para ser usado numa determinada condição, num determinado conjunto de condições, por quanto tempo você vai garantir que o seu produto vai entregar o que foi pedido, o que foi desejado, naquelas condições que foram combinadas. Então, essa descrição detalhada do que você vai entregar, a meu ver, é fundamental para que você e o seu cliente estejam de acordo sobre o que é o objeto do orçamento. Item número 2, a entrega. Por entrega, eu estou usando uma palavra no singular, mas na realidade pode ser também no plural, entregas. Porque pode ser que você tenha um projeto em que você vai fazer entregas faseadas,
certo? Você vai entregar um primeiro item, um segundo item, assim por diante. Então, especificar quais são os itens a serem entregues, as datas e os locais de entrega, porque inclusive para o mesmo cliente você pode ter locais diferentes. E também as condições de entrega. Se a entrega é FOB, FOB quer dizer Free On Board. Free On Board é uma expressão em inglês que significa que a responsabilidade por pegar o item e levar até o local da entrega é do cliente, ou seja, é o preço que você fornece para o cliente vir até a sua marcenaria, pegar os itens e levar. A tua responsabilidade termina na porta da sua marcenaria. Em contraposição à entrega FOB, tem a entrega CIF, que significa Charge of Insurance and Freight. Pessoal, isso não é frescura, é para entender a expressão. Charge of Insurance and Freight significa que você vai acrescer no preço do teu produto um custo de seguro e frete, tá? Aí você fala, pô, muito detalhamento, muita frescura? Não é. Você tem que pensar nisso. Se você vai entregar para o cliente, vai fazer entregas do teu item ou itens em diferentes locais, em diferentes situações, em diferentes ocasiões, isso vai ter um custo para você. Se acontecer um problema no frete, durante o transporte, a responsabilidade é sua. Então, isso tem que ser compensado de alguma forma. A forma de compensar isso é no preço e você tem que considerar isso no orçamento e dizer se a tua entrega é FOB ou se ela é CIF. Ok? Então, este é o segundo item. Vamos agora para o terceiro item. Item número 3, o preço. Você vai detalhar o teu orçamento apresentando o preço sob duas formas. E, de novo, isso é uma escolha sua. Você pode apresentar o preço fechado, ou seja, está aqui o preço, ou você pode apresentar o preço detalhado. Vou explicar o que é preço detalhado. Quando eu apresento os meus orçamentos, eu apresento o orçamento indicando preço dos materiais, preço dos serviços de terceiro que eu eventualmente tenho que contratar e o preço do meu trabalho. Eu sei que isso é esquisitíssimo para a nossa cultura, tá? A nossa cultura tem, a meu ver, alguns problemas e um dos problemas é essa questão de não valorizar o seu serviço ou não querer dar a conhecimento de outro quanto você está ganhando. Bem, isso para mim nunca foi um problema. E eu confesso que vários orçamentos eu ganhei porque o cliente gostou da transparência da minha proposta. Estava lá direitinho quanto custava madeira, quanto custava parafuso, cola, verniz, o que for. O transporte que eu eventualmente tivesse que contratar e quanto eu ia ganhar. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Se para você isso é um item sensível, se você não gosta disso, apresente o preço fechado. Vira para o cliente e diz, ó, é isso aqui. Tá? Aí vai de cada um escolher a forma que considera mais apropriado. Perfeito? Vamos agora para o quarto item do nosso orçamento. Tá? Item número 4, as condições de pagamento. Ou seja, você vai dizer neste item se o cliente vai poder pagar ou deve pagar com dinheiro, com cheque, com cartão de crédito, com cartão de débito, com transferência, com depósito, com uma permuta. Você vai dizer como é que você vai receber do cliente, de que forma ele vai te pagar. Além disso, você, se possível, deve apresentar condições de pagamento à vista ou a prazo, parcelado, se você tiver condições de oferecer isso, é muito interessante, para que o cliente possa escolher a opção que melhor atende a ele e eventualmente a você, né? Se o cliente percebe que a condição a prazo tem valores de juros de mercado que vão penalizá-lo, que ele não quer pagar, e ele tem condição de pagar à vista, apresentar os dois preços pode fazer com que o cliente se convença de que pagar à vista é o melhor negócio, né? E aí ele vai te pagar à vista. É interessante apresentar também nas condições de pagamento, caso você queira um sinal, qual é o valor desse sinal, tá? Ou o valor ou percentual do valor total que você quer receber como sinal. Isso deve estar apresentado também nas condições de pagamento. Vamos agora ao quinto item que deve ser tratado no orçamento, segundo a nossa opinião. Item número 5, validade da proposta. Você tem que dizer para o teu cliente durante quanto tempo ou até que data aquela proposta que você fez a ele, aquele orçamento é válido. Porque com o tempo as coisas podem mudar,
preços, por exemplo, de serviços de terceiro, de produtos, de matérias-primas que você usa, podem ser alterados, então a validade da proposta tem que ser apresentada. E você precisa lembrar o seguinte: se o cliente, durante o período da validade, fizer o pedido, independente de mudança de qualquer coisa, você tem que honrar aquele orçamento. Isso é importantíssimo. Vamos agora para o sexto item para fechar o nosso orçamento. Item número 6, tratamento de problemas. É lógico que ninguém quer que problemas aconteçam, né? Se você está cuidando bem do seu cliente, se o cliente quer cuidar bem de você, né? Ninguém quer saber de problema, mas problemas podem acontecer. E aí você precisa dizer no teu orçamento como é o caso de tratamento dos problemas. Por exemplo, se o cliente quiser alterar alguma coisa, como é que isso vai ser tratado, né? Uma sugestão, isso deve ser objeto de um novo orçamento. Se você atrasar a entrega do pedido, como é que isso vai ser tratado? Você vai pagar uma multa ou você vai conceder um desconto para o cliente? Como é que isso vai ser endereçado? Se o cliente atrasar a entrega de alguma parcela, atrasar algum pagamento, como é que isso vai ser tratado? Então, eu sei que não é agradável a gente pensar em problema, mas é melhor formatar o jeito de tratar os problemas antes deles acontecerem do que depois, né? Aí a dor depois pode ser muito maior do que tratar a dor antes. Muito bem, então é isso. A nosso ver, um orçamento completo, um orçamento bem feito, deve endereçar esses itens. Muita gente deve pensar, poxa, mas que troço complicado. Você tem que pensar o seguinte: quando você apresenta um orçamento assim, ao mesmo tempo você pode dizer para o cliente: olha como eu sou organizado, olha como eu quero as coisas de forma clara, olha como eu pensei em tudo para te atender bem, né? Então tem gente que vai achar essa forma de apresentar um orçamento complicada e tem gente que vai achar que é uma forma boa. Se você achou esse tema interessante, duas notícias. Primeiro, na última live desse ano, dia 19 de dezembro, se tudo ocorrer conforme planejado, nós vamos abordar esse tema, o tema do orçamento, tá? E segundo, a questão de orçamento, preço, custo é importantíssima para que o teu negócio seja saudável. Nós estamos preparando um curso online para tratar devidamente esse tema e acabar com esse tabu e a ignorância que existe no mercado sobre esse assunto, que faz com que muitas pessoas calculem preços irreais, prejudicando a si mesmas e a toda a nossa classe, a todos os marceneiros, porque traz o preço para baixo e prejudica todo mundo, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?